Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aqui estamos mais uma vez, ó meu Deus, te pedindo permissão, ó Pai, para entrar na tua presença. Em nome de Jesus, estamos aqui gravando mais um áudio e nós te pedimos aqui a tua direção, ó Pai. Que todo empecilho, ó Pai, que venha nos atrapalhar de gravar essa mensagem, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. E eu quero falar exatamente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser aberta, tem que ser lida, tem que ser explanada, para que a gente possa cada dia nos aproximar de Deus. É por isso que todos os dias eu venho aqui e trago uma mensagem de fé, de força e de esperança. E eu queria falar aqui sobre este ano, o ano passado, como foi a sua intimidade com Deus. E eu encorajo a você a ter mais uma intimidade com Deus este ano. Faça a diferença. Renuncie aquilo que Deus pede para tu não fazer e fazer a vontade de Deus. Você que tem sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Assim, pois, diz o Espírito do Senhor, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na aprovação, no dia da tentação no deserto. 9. Onde os vossos pais me tentaram, podendo me aprovar, e viram as minhas obras por 40 anos. 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre eram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. 11. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. O 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afastasse de Deus vivo. O 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E o 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos em Deus. Então nós temos que ter confiança em Deus. Sabe por quê? Porque Deus não dorme. Hoje é aquele dia de fazer um balanço anual e ver o nosso saldo. Mas seria possível ver o nosso saldo com Deus? O saldo com o nosso irmão? O saldo consigo mesmo? O saldo com o seu próximo? Como seria? O saldo com o seu próximo? Quantos amigos fiz? Quantos amigos perdi? Não podemos perder tempo. A palavra de Deus afirma que há tempo para tudo em nossas vidas. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 11. Por isso, não podemos argumentar que não temos tempo. Neste ano de 2021, Deus nos deu, ou nos dá, 12 meses, 52 semanas, 365 dias, 8.760 horas, eita glória a Deus, 52.600 minutos e 32.536.000 segundos. Durante todo esse tempo, Deus nem piscou, nem dormiu, nem cochilou para cuidar de nós.
No ano de 2020, essa pandemia chegou, o coronavírus, o Covid-19, e ela vem crescendo e matando muita gente no mundo todo. Todos os países estão contaminados. E muita gente está perdendo a sua vida. Durante todo esse tempo, Deus não dormiu e nem piscou. Deus cuida de nós. Lá no Salmo 121, versículo 3 e 4, diz assim, Salmo 121, versículo 3 e 4. Ele não permitirá que teus pés vacilem, aquele que te guardará não se descuida, e é certo que o guarda de Israel e não se descuidará, nem dormirá. Ele está todo o tempo conosco, cuidando de nós. Achamos tempos para fazer tudo o que queremos. Quanto desse tempo você passou com Deus? Amém? Fica uma reflexão para mim e para você. Será que nós tiramos tempo para falar com Deus? Ou nós deixamos Deus de lado e fomos fazer os nossos afazeres? Viajar, curtir uma praia, curtir um churrasco na casa de um amigo, ouvir uma música, namorar, e deixamos Deus de lado, porque Deus às vezes nós colocamos Deus em segundo plano. O dia mais importante que existe se chama hoje. Hoje é o dia de você dizer não para aquelas coisas que você pensava. A Bíblia diz assim: o mundo jaz do maligno. Se tu quer se conhecer, entra no teu quarto e fecha a porta. E ali tu vai saber verdadeiramente quem tu és. Se tu é um servo fiel a Deus, o que tu faz sozinho. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ou seja, Deus ele não dorme. Deus ele está presente. E o tempo de mudança é hoje. Por isso se chama presente, um presente de Deus. Não podemos mudar o passado, nem adianta se preocupar com o futuro. Mas sobre o presente, a palavra de Deus diz, lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim: santificai-vos hoje, porque o amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo, ou seja, no meio de vós. E também diz lá no livro de Salmos 97, versículo 7, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração. Eita, glória a Deus. Eu quero a cada dia me aquebrantar, amados, porque eu já passei por tanta luta, por tanta prova, mas graças a Deus, eu sempre leio muito, eu gosto muito de ler a Bíblia, e vejo ali a trajetória de Elias, um homem ali que foi levado ali na carruagem de fogo. Mas ele tinha um sucessor, ele tinha um auxiliar que era Eliseu. E às vezes Elias perguntava: para onde é que tu vai? Para onde é que tu vai? Ele disse: eu vou contigo, eu quero ir contigo. Seguindo o que é bom, amado. Nós temos que procurar andar com pessoas boas. Não é pessoas para te levar para as drogas. Ah, mas eu tomo uma cervejinha. A cervejinha, amado, eu comecei com a cervejinha. Depois fui passando para outras drogas lícitas. E depois fui procurando outras drogas ilícitas. Aí meu amiguinho: eu vou, mas meia-noite eu venho. Meia-noite vai me buscar, eu tomei só um golinho. Amados, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Nós não podemos dar brecha ao inimigo. Ele quer caçar um meio para te fazer tu se perder. O que devo fazer hoje? No Novo Testamento, houve 4 pessoas a quem Jesus se dirigiu com urgência, afirmando o que devia fazer hoje. 2 pessoas aceitaram a salvação e há tempo, e 2 não.
Vamos refletir sobre o que Jesus disse a essas pessoas e aprender o que devemos fazer hoje. O fazendeiro rico, hoje é dia de renunciar. Está lá no livro de Lucas. Jesus contou sobre um fazendeiro que era muito rico e ficou muito rico, ainda com uma grande colheita, teve que precisar fazer grandes reservas. No dia seguinte terminou de ajuntar sua colheita, pensou consigo mesmo que seria rico por muitos anos, achou que teria riquezas para sempre, mas não sabia que naquele dia mesmo poderia sua alma se perder. Jesus o chamou de louco, porque é loucura pensar que ter tudo sem Deus é alguma coisa. Por isso Jesus disse que naquela mesma noite poderia a alma dele, ele morrer, deixando tudo para trás. Às vezes nós achamos, eu tenho um carro. Tem gente que diz assim, é meu carro, é minha moto. Nós não temos nada, amado. Tudo é de Deus, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é dele. Ele é que nos dá esforço para trabalhar, para conseguir. E nós com a nossa arrogância, mas foi eu que trabalhei, e nós esquecemos que se Deus quiser tirar, ele tira. Do jeito que ele dá, ele tira. Ele diz que dá para aquele que tem, foi a administração de ontem. Porque ele produziu de 5, ele produziu 10. E aquele que tinha 1 não produziu nada, ele disse que até o pouco que ele tinha será tirado. Então, nós temos que esse ano fazer diferença. Com esse homem, aprendemos que hoje é tempo de renunciar, de entregar tudo que temos a Deus. Se não tivermos nada, Deus do nada pode fazer tudo. Hoje é tempo de renunciar a todo orgulho. Pedro, hoje é dia de arrependimento. Está lá no livro de Lucas. Jesus advertiu Pedro que naquele mesmo dia o galo não cantaria antes que Pedro negasse o Senhor. E foi justamente o que aconteceu. Pedro chorou e arrependeu. De arrependimento. Chorou de arrependimento. Jesus avisou porque sabia que ele se lembraria desse aviso, que se arrependeria. A cada dia negamos Jesus com o nosso pecado e Jesus sempre nos avisa, mas também nos dá a oportunidade de arrepender-se hoje. Antes do galo cantar, 3 vezes Pedro negou Jesus. E pela trajetória, Jesus levou naquela cruz que não era dele. Ele mesmo se escondia de Jesus. E nós temos que se arrepender, é hoje, é agora. A cada dia negamos Jesus com os nossos pecados. Jesus sempre nos avisa, mas também nos dá a oportunidade de arrepender. Hoje é tempo de arrepender dos pecados. Zaqueu, hoje é tempo de salvação. Está lá no livro de Lucas. Zaqueu queria ver Jesus. Talvez fosse curiosidade quando Jesus o chamou pelo nome. E ele se assustou e o Senhor lhe disse: desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu o recebeu com alegria. Imagine só, Jesus se convidou, se ofereceu para ir na tua casa de um pecador. Zaqueu naquele momento, naquela multidão, ele como ele era de pouca estatura, ele teve que subir numa árvore. E ali Jesus foi passar o dia na casa daquele homem. Tu imagina como se fosse Jesus chegar para mim e falar assim: Hélio, vou passar o dia lá em tua casa. Para mim seria uma das maravilhas de Deus da minha vida. Hoje a salvação entrou nesta casa. Diferente de homens ricos e de Pedro, Zaqueu aproveitou a oportunidade e se entregou a Jesus naquele mesmo dia. Hoje é tempo de Jesus entrar em nossas casas, mano. Nós temos que permitir Ele entrar na nossa casa. Hoje é dia de salvação para a nossa família, para os nossos entes queridos.
O ladrão da cruz, hoje dia de perdão. Está lá no livro de Lucas 23, 43. Aquele parecia ser o último dia de Jesus, mas não era. Havia 2 deles zombavam e outro lhe pediu humildemente que apenas se lembrasse no paraíso. E Jesus lhe afirmou: com certeza hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém, amados? Nós temos que crer que Jesus ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo na nossa vida. E nós temos que renunciar. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e será para sempre, eternamente. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Se você não teve tempo de fazer o que queria, Deus te dará mais tempo. Uma coisa que você só pode fazer hoje: agora entregar-se a Jesus. Aproveite hoje mesmo. Se entrega a Jesus, entrega a tua vida ao Senhor. Aproveite hoje mesmo a oportunidade de renunciar que tudo não é do Senhor, principalmente o orgulho que nos faz pensar que somos autossuficientes e estamos bem. Não precisamos nem de Deus, nem de ninguém. Eu mesmo já presenciei pessoas dizer assim: eu não preciso de ninguém. Ninguém nunca me ajudou. Ninguém fez nada por mim. E era acostumado a ser ajudado. Não tinha uma enxada para capinar, dava uma enxada para capinar. Eu nunca precisei nem de nada. Aproveite hoje mesmo a oportunidade de renunciar tudo que não é do Senhor, principalmente o orgulho que nos faz pensar que somos autossuficientes e estamos bem. Não precisamos nem de Deus, nem de ninguém. Também é o momento do princípio para repensar a vida e confessar os pecados ao Senhor. Amém, amados? E para finalizarmos, eu gostaria de ler esse texto. É hora de convidar Jesus para entrar em nossas casas e salvar a nossa família. É tempo de perdoar quem nos ofendeu e pedir perdão a quem nos ofendeu. Durante o ano há tantas datas comemorativas e momentos especiais. Tiramos tempo para tudo. Que você possa encontrar tempo para Deus. Que haja um dia para a sua salvação, em nome de Jesus. Talvez o sonho que tinha para este ano e não deu certo para realizar, ainda não aconteceu, porque não é tempo de Deus e nossos projetos para o futuro devem se colocar nas mãos do Senhor para serem realizados, se Deus quiser. Está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Mas há uma coisa que você pode fazer hoje. Hoje é tempo de oportuno. Hoje é o dia de salvação. Amém? Que Deus possa vir nos abençoar. Que Deus possa vir nos transformar. Que nós possamos renunciar e vir amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Quero orar contigo nesse momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai. Aqui no ano passado, ó Deus, que não tivemos coragem de confessar os nossos pecados para Ti, ó Pai. Nós já estamos em 2021, no segundo mês, entregando todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, aquilo que nós falamos do nosso próximo, ó Pai, fizemos. Que o Senhor venha nos perdoar, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado por tudo. Dá-nos uma boa noite de sono, é o que eu te peço. E desde já te agradeço, Pai. Não porque eu tenho méritos, mas eu confio nos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.